Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, deixar os músculos das costas totalmente relaxados, suavizar os braços, as pernas, deixar o corpo bem solto. Imagine-se debaixo de uma cachoeira dourada, a luz dourada penetrando todos os seus corpos. Vamos continuar o livro ABC da Trilogia Analítica. Espiritualidade é ciência trilógica. Desde que o ser humano existe, também existe com ele a consciência da existência de um ser superior, criador do universo e de tudo que nele existe. Deus para todos seria a expressão máxima da beleza, da verdade e bondade. É interessante também observar que, ao lado dessa noção de Deus, o ser humano sempre mencionou a existência de seres espirituais responsáveis pela criação da dor, do sofrimento e do mal, aos quais chamam por vários nomes: demônios, espíritos malignos, diabo, Lúcifer. A intenção desses seres seria de destruir a felicidade do ser humano. Então, no próximo encontro, continuaremos. Que a luz bendita do Pai se faça. Agora, sentindo-nos debaixo da cachoeira dourada, a luz dourada nos penetra em todos os corpos. Flexione as mãos e sinta mãos de luz, mãos que curam. Lava seu rosto com a luz dourada, testa, os olhos, nariz, maçãs do rosto, maxilares. Flexiona mãos de luz, mãos que curam. Toca as têmporas, os ouvidos, todo o couro cabeludo, a nuca. Isso, flexiona, massageia o pescoço, emenda da cabeça com o pescoço, chakra laríngeo. Inspira, expira, os ombros, musculatura toda se relaxa, lava toda a frente, peitoral, as laterais do corpo, os quadris, a coluna vertebral, vai massageando as cervicais, os rins, os pulmões. Flexiona, mãos de luz, mãos que curam. Lava todo o braço esquerdo e mão completamente. Lava todo o braço direito e mão completamente. Massageia bem. Mais uma vez o rosto, a cabeça, chakra coronário. Inspira, expira, toca as coxas em cima, nas laterais, internas e externas, embaixo. Enrola a luz nos joelhos, luz dourada, facilitando seu caminhar. Enrola a luz nas pernas, barriga das pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Sinta seu corpo iluminado pela luz dourada. Dentro ela entra, purifica seu sangue, renova todas as células. Volta devagarinho, inspira e expira. Nesse instante vamos fazer a limpeza áurica, erguendo os braços, movimentando as mãos na atmosfera, em volta do corpo, luz dourada. Faz com capricho. Essa limpeza é muito importante. Ela nos renova, ela nos abre os caminhos, ela nos purifica. Que assim seja.
Com as mãos em prece, agradecemos poder ter realizado esta vivência e pedimos ao Pai aquilo que precisamos. Que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, deixar a coluna ereta, suavizar as coxas, joelhos, braços, mãos, toda a coluna vertebral, o abdômen, a frente peitoral, pernas e pés. Deixemos nosso corpo suavemente e intensamente relaxado. Vamos fechar os olhos. E agora vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Isso significa que esses grupos que foram se sucedendo uns aos outros adquiriram poder sobre a vida e mesmo sobre o grau de consciência dos demais seres humanos. Como um indivíduo que nasce num ambiente pobre poderá ter as mesmas chances de se desenvolver que têm os nascidos em condições privilegiadas, crianças que não são propriamente alimentadas, não têm nem o cérebro tão bem desenvolvido como aquelas que tiveram dietas ricas em proteínas e vitaminas. Como poderia o indivíduo que não teve dinheiro para estudar ter a mesma consciência e visão dos que sempre puderam frequentar boas escolas? Portanto, criou-se um círculo vicioso. Quanto menos dinheiro, menos possibilidades. Quanto menos possibilidades, menor consciência. Quanto menor consciência, menos o povo terá condições de agir no sentido de recuperar os bens que lhe foram roubados. Notem, portanto, os leitores, que o problema socioeconômico é, ao mesmo tempo, um problema psicológico, uma estrutura de vida doentia, invejosa, megalomana, criada para beneficiar os mais doentes. Criará automaticamente milhões de indivíduos enfermos física e psiquicamente. As riquezas psicológicas do povo também lhes são roubadas e a sociedade organizada com leis invertidas cria neuróticos e psicóticos. Certa ocasião, ficou-me muito claro como a percepção do indivíduo está condicionada à sua situação socioeconômica. Explico isso no exemplo que se segue. FB é pianista americano, recém-saído da faculdade de música, não tinha dinheiro sequer para se alimentar. Tendo recebido uma oferta
que um amigo fazendeiro aceitou trocar trabalho da fazenda por casa e comida. Lá, pelo menos, tinha o direito de praticar no piano da família algumas horas por dia. Após certo tempo, o FB interessou-se pela análise e começou o tratamento. Tendo-se passado um ano, aproximadamente, recebeu uma herança do pai, US$ 40.000 em dinheiro e um carro em bom estado, o que lhe permitiu mudar-se para Nova York, viver numa residência trilógica, comprar um piano próprio, dar aulas para se sustentar. Fundou um clube de músicos e gradualmente tornou-se mais ativo e mais contente, consciente, social e politicamente. Disse em uma sessão que a partir do momento em que recebeu a herança do pai, pôde libertar-se da dependência financeira que tinha do patrão e da vida na fazenda. A percepção de si mesmo e do mundo à sua volta mudou totalmente. Disse também que se corrompia e procurava inconscientemente tudo que percebia ao seu redor, os problemas do pessoal da fazenda, atitudes desonestas que adoravam, a maneira neurótica em que viviam, isto é, faziam um raciocínio de autotapiação e um pacto social, de vez em quando, disse também que se corrompia e procurava inconscientizar tudo o que percebia ao seu redor, os problemas do pessoal da fazenda, atitudes desonestas que adotavam, a maneira neurótica em que viviam, isto é, faziam um raciocínio de autotapiação e um pacto social, pois enquanto dependesse deles financeiramente, era necessário não contrariá-los seriamente, pois temia ser despedido e se ver na rua sem teto e comida. A partir do momento em que se tornou independente financeiramente, possuidor do próprio dinheiro, sofreu uma grande mudança. Uma série enorme de percepções lhe afloraram a consciência. Viu o quanto pactuou com atitudes erradas dos donos da fazenda, portanto, negando-lhes afeto e ajuda, coisa que jamais faria se fosse livre economicamente. Não somente isso aconteceu, mas começou a perceber erros em si mesmo, na sociedade, na economia, na política, passando a trabalhar para a mudança de tudo isso. Se tivesse continuado na situação de dependência econômica em que estava, jamais teria essa transformação psicológica. Por tudo isso, dia a dia a humanidade tem menos condições de eleger seus líderes, pois mesmo se pudesse fazê-lo, já está tão alienada que mal perceberia a realidade dos fatos. Os poderosos transformaram o povo numa massa cega e desorientada. Outro aspecto muito importante, ligado à alienação em que o povo se encontra, é a lavagem cerebral a que ele é submetido desde que nasce. Por exemplo, a história que se ensina nas escolas não é a verdadeira. Isto é, os governantes e poderosos raramente aparecem como realmente foram, doentes e mal intencionados. A história foi sempre moldada por interesses do poder socioeconômico. No entanto, o povo é ensinado a admirar seus exploradores. Por outro lado, a verdadeira arte, ciência, os indivíduos de valor e genialidade mal foram conhecidos e pouco se sabe a respeito das enormes injustiças a que foram submetidos. As universidades ensinam as profissões que irão servir
a esse mesmo poder econômico. Por exemplo, a maior parte dos estudantes universitários tem buscado a maior parte, então, dos estudantes universitários tem buscado a área de computação e de administração para se encaixar em empregos alienantes de multinacionais exploradoras ou em cargos burocráticos do governo. São outros grandes instrumentos de alienação: a televisão, o rádio, jornais, revistas e livros que, na maioria, noticiam as fantasias, a mentira, o supérfluo e, sem dúvida alguma, isso tudo planejado cuidadosamente por um grupo de especialistas em levar o povo a consumir, obedecer, a pensar. É sem dúvida alguma, isso tudo é planejado cuidadosamente por um grupo de especialistas em levar o povo a consumir, obedecer e pensar o que os donos do poder econômico querem. Os leitores percebem que não pode haver nenhum tratamento de psicoterapia que consiga suprir essas deformações sociais. É por isso que a trilogia analítica teve obrigatoriamente que entrar nessas questões sociais e econômicas, pois não podemos ter indivíduos equilibrados psiquicamente vivendo nessa espécie de sociedade. Então, nós vimos esse capítulo e vamos continuar na próxima aula vendo outros. Que a luz, a paz, a saúde e a cura nos envolva. Mantenha a coluna ereta, vamos flexionar as mãos, ver a luz dourada e vamos agora realizar a automassagem. A garganta, pescoço, as têmporas, os ouvidos, onde você toca, a luz dourada penetra. Chakra coronário, passe as mãos pelos cabelos, passe as mãos, volta por todo o pescoço, luz dourada, os ombros, lave toda a parte externa do tórax e veja a luz dourada em cada ponto. As laterais do corpo, os quadris, os rins, os pulmões. Sinta essa luz intensa, brilhante, dourada, dourada como o sol, em toda parte, em toda a frente, nos braços, nas mãos, em toda a parte. A luz dourada penetra seus corpos, vai lhes dar um alívio, vai limpar nosso sangue. Friccione mãos de luz, mãos que curam. Toque as coxas em cima, laterais, internas, externas, embaixo. Coloca a luz nos joelhos, facilitando seu caminhar. Vai descendo, massageia as pernas, os tornozelos, o dorso dos pés e a planta dos pés. Volta devagar. Sinta seu corpo todo dourado. Sinta que a luz dourada entra e purifica todo o seu sangue. Isso, agradeça. Agora, vamos nos sentir dentro de cápsulas douradas, intensas, brilhantes. Isso vai nos favorecer. Agradecemos imensamente a chance de poder estar realizando essas vivências e vamos pedir
fazer um pedido que vai se realizar. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixar a coluna bem ereta, os ombros soltos, rosto suave, mãos entrelaçadas, encostando-se os polegares. Fechemos os olhos. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Então, o assunto de hoje é: o poder establishment manipula a consciência do povo através do dinheiro. O dinheiro foi instituído pelos poderosos como a maneira mais fácil de controlar as riquezas da humanidade, quer sejam materiais ou não. O capital, entretanto, é muito importante, e em si bom e necessário, mas a maneira como vem sendo usado é fonte de sofrimentos e exploração. A tal ponto chegou essa manipulação que, para o indivíduo ter contato com a realidade, ele precisa de dinheiro, ou seja, para se locomover, para comer, para se vestir, para morar, para ler, para estudar, para viajar, conhecer outros povos, para ouvir música, enfim, para tudo o dinheiro se faz necessário. O grau de consciência do indivíduo depende do grau de contato que ele tem com a realidade. Portanto, na nossa sociedade, pouco dinheiro significa pouco contato com a realidade, pouca consciência e muita alienação. Não é um fato conhecido que o povo está dia a dia uma massa mais alienada? O problema reside no fato de que o capital, bem como todas as riquezas da humanidade, estão sob controle de poucos do poder socioeconômico. Isso se dá tanto nos países capitalistas, onde alguns milionários têm todo o controle da economia, bem como no socialismo e no comunismo, onde o Estado é o único de todos os bens. O povo depende do governo ou de um grupo de capitalistas para ter contato com a realidade, como se eles fossem donos da vida. Os bens da humanidade, por direito de todos os seres humanos, jamais deveriam estar nas mãos de tão poucos, principalmente se considerarmos que esse bem, sendo provenientes da natureza, foram doados gratuitamente pelo Criador para todos os humanos, ou eles são fruto do trabalho do próprio povo, que produz muitas riquezas, mas sem nenhum direito de usufruir delas, sustentando somente os grupos de poder. Essa situação de desequilíbrio moral prevalece na humanidade desde que se tem conhecimento de sua história. Sempre os grupos mais invejosos, portanto mais doentes psiquicamente, acabaram por se apoderar da maior parte dos bens e do capital. Isso significa que esses grupos, que foram se sucedendo uns aos outros, adquiriram o poder sobre a vida e mesmo sobre o grau de consciência dos demais seres humanos. Então vamos refletir bem sobre esse texto para darmos continuidade no nosso próximo encontro. Vamos também agora nos concentrar e pedir que a luz divina esteja se espalhando em todo o universo. Somos gratos também pelos nossos estudos. E agora vamos visualizar nas mãos a luz dourada e realizar a automassagem. Um capricho
e atenção, começando no rosto e sentindo que nossas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Lembre-se da luz dourada que vai passando as mãos com essa luz em cada parte do seu corpo. Reforce nos pontos frágeis. Seu corpo se dinamiza, se fortalece com a luz dourada e o poder de suas mãos. Lembre-se que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam e energizam todo o seu corpo, dentro e fora. Inspira, expira, e agora, com as mãos no coração, mão direita primeiro, esquerda sobre ela, vamos nos visualizar dentro de múltiplas cápsulas douradas. Elas nos abrem os caminhos, nos fortalecem, nos firmam no bem, na luz, no amor e na verdade. Que assim seja. Inspira, expira, namastê. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, nos libertando, nos tornando cada vez mais iluminados, conscientes e abertos ao amor, à verdade, à justiça, à grandeza universal. ABC da trilogia analítica. Agora vamos à continuidade no capítulo A Espiritualidade e a Ciência Trilógica. Desde que o ser humano existe, também existe com ele a consciência da existência de um ser superior, criador do universo, de tudo que nele existe. Deus para todos seria a expressão máxima da beleza, da verdade e bondade. É interessante também observar que, ao lado dessa noção de Deus, o ser humano sempre mencionou a existência de seres espirituais responsáveis pela criação da dor, do sofrimento, aos quais chamam por vários nomes: demônios, espíritos malignos, diabo, Lúcifer. A intenção desses seres seria de destruir a felicidade do ser humano. Todas as tradições e escritos religiosos, ou mesmo a literatura, colecionados através dos séculos, mencionam essa luta entre os espíritos invejosos e a criação de Deus, que originalmente seria o reino da felicidade. A experiência clínica mostra que toda doença mental é acompanhada de um componente patológico de conotação espiritual muito forte. Ou seja, é muito comum os neuróticos, mais ainda os psicóticos, manifestarem queixas de que veem e ouvem demônios, que sofrem perseguição de espíritos malévolos que escutam vozes, etc. Muitos doentes são excessivamente fanáticos por questões religiosas, ainda os que paradoxalmente manifestam uma oposição total à crença de qualquer espiritualidade são os ateus fanáticos. Fato é que a pessoa mais equilibrada é aquela que geralmente tem uma boa aceitação da religiosidade, uma preocupação ética em viver dentro das leis universais da beleza, da verdade e bondade,
e uma atitude de respeito e reverência diante do Criador. As pessoas, assim, admitem-se como seres criados por um ser mais perfeito e mais poderoso que elas próprias ou por um princípio geral da ordem do universo e não se opõem ou resistem a essa ideia. Aqueles que apresentam um desvio no comportamento religioso, tanto no sentido de se fanatizarem, como no sentido de negarem a espiritualidade, são os mais doentes, quer organicamente, quer psicologicamente. Essas conclusões foram todas colhidas através da experimentação científica. Durante 35 anos, Kepp e seus assistentes pesquisaram a relação entre os problemas de espiritualidade e psicopatologia. Durante 35 anos, Kepp e seus assistentes pesquisaram a relação entre problemas de espiritualidade e psicopatologia em centenas de pacientes nos hospitais e clínicas de psicoterapia da CITA dos vários países em que trabalham, Europa, Brasil e Estados Unidos. A ciência não pode se restringir aos fatos observáveis somente pelos 5 sentidos. Muitos deles são óbvios e evidentes para todos, embora não possamos enquadrá-los na categoria de elementos materiais. As ondas que levam as imagens do rádio e TV não são visíveis a olho nu, no entanto, existem. Assim, não podemos permanecer cegos à realidade da dimensão espiritual. É preciso que se estudem criteriosamente as perfeições e enganos a esse respeito e eliminar o perigo dos desvios para esclarecer o que é a verdadeira e saudável espiritualidade. Assim, não podemos permanecer cegos à realidade da dimensão espiritual. É preciso que se estudem criteriosamente as superstições e enganos a esse respeito e eliminar o perigo dos desvios para esclarecer o que é a verdadeira e saudável espiritualidade, que deve ser também científica, experimental. É a esse estudo que a trilogia analítica também se dedica. Como é a relação entre Deus e os homens? Como essa relação ou os desvios nessa relação podem afetá-los? Como a espiritualidade deturpada está relacionada às doenças mentais, sociais e orgânicas, sendo que Kepp constatou existir uma estreita correlação entre os fenômenos científicos e os espirituais. Ele passou a considerar a teologia como um dos tripés da ciência completa, trilógica, juntamente com a filosofia e a ciência. Muitas das respostas a essas questões já estão descritas em alguns livros da trilogia analítica, tais como a glorificação, contemplação e ação e análise dos simpósios de demonologia. Então, é importante que estudemos, ler bem os livros do Dr. Norberto, outros livros, para nós nos desenvolvermos e perceber quais são os fenômenos espirituais autênticos e como que os espíritos bons, iluminados, se aproximam de nós. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo.
Vamos suavizá-lo, deixar os músculos das costas totalmente relaxados, suavizar os braços, as pernas, deixar o corpo bem solto. Imagine-se debaixo de uma cachoeira dourada, a luz dourada penetrando todos os seus corpos. Vamos continuar o livro ABC da Trilogia Analítica. Espiritualidade é ciência trilógica. Desde que o ser humano existe, também existe com ele a consciência da existência de um ser superior, criador do universo e de tudo que nele existe. Deus para todos seria a expressão máxima da beleza, da verdade e bondade. É interessante também observar que, ao lado dessa noção de Deus, o ser humano sempre mencionou a existência de seres espirituais responsáveis pela criação da dor, do sofrimento e do mal, aos quais chamam por vários nomes demônios, espíritos malignos, diabo, Lúcifer. A intenção desses seres seria de destruir a felicidade do ser humano. Então, no próximo encontro, continuaremos. Que a luz bendita do Pai se faça. Agora, sentindo-nos debaixo da cachoeira dourada, a luz dourada nos penetra em todos os corpos. Flexione as mãos e sinta mãos de luz, mãos que curam. Lava seu rosto com a luz dourada, testa, os olhos, nariz, maçãs do rosto, maxilares. Flexiona mãos de luz, mãos que curam. Toca as têmporas, os ouvidos, todo o couro cabeludo, a nuca. Isso. Flexiona, massageia o pescoço, emenda da cabeça com o pescoço, chakra laríngeo. Inspira, expira, os ombros, musculatura toda se relaxa. Lava toda a frente, peitoral, as laterais do corpo, os quadris, a coluna vertebral, vai massageando as cervicais, os rins, os pulmões. Flexiona, mãos de luz, mãos que curam. Lava todo o braço esquerdo e mão completamente. Lava todo o braço direito e mão completamente. Massageia bem. Mais uma vez o rosto, a cabeça, chakra coronário. Inspira, expira, toca as coxas em cima, nas laterais, internas e externas, embaixo. Enrola a luz nos joelhos, luz dourada, facilitando seu caminhar. Enrola a luz nas pernas, barriga das pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Sinta seu corpo iluminado pela luz dourada. Dentro ela entra, purifica seu sangue, renova todas as células. Volta devagarinho, inspira e expira. Nesse instante vamos fazer a limpeza áurica, erguendo os braços, movimentando as mãos na atmosfera, em volta do corpo, luz dourada. Faz com capricho. Essa limpeza é muito importante. Ela nos renova, ela nos abre os caminhos, ela nos purifica. Que assim seja. Com as mãos em prece,
Agradecemos poder ter realizado esta vivência e pedimos ao Pai aquilo que precisamos. Que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, deixar a coluna ereta, suavizar as coxas, joelhos, braços, mãos, toda a coluna vertebral, o abdômen, a frente peitoral, pernas e pés. Deixemos nosso corpo suavemente e intensamente relaxado. Vamos fechar os olhos. E agora vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Isso significa que esses grupos que foram se sucedendo uns aos outros adquiriram poder sobre a vida e mesmo sobre o grau de consciência dos demais seres humanos. Como um indivíduo que nasce num ambiente pobre poderá ter as mesmas chances de se desenvolver que têm os nascidos em condições privilegiadas, crianças que não são propriamente alimentadas, não têm nem o cérebro tão bem desenvolvido como aquelas que tiveram dietas ricas bem em proteínas e vitaminas. Como poderia o indivíduo que não teve dinheiro para estudar ter a mesma consciência e visão dos que sempre puderam frequentar boas escolas? Portanto, criou-se um círculo vicioso. Quanto menos dinheiro, menos possibilidades. Quanto menos possibilidades, menor consciência. Quanto menor consciência, menos o povo terá condições de agir no sentido de recuperar os bens que lhe foram roubados. Notem, portanto, os leitores, que o problema socioeconômico é, ao mesmo tempo, um problema psicológico, uma estrutura de vida doentia, invejosa, megalomana, criada para beneficiar os mais doentes. Criará automaticamente milhões de indivíduos enfermos física e psiquicamente. As riquezas psicológicas do povo também lhes são roubadas e a sociedade organizada com leis invertidas cria neuróticos e psicóticos. Certa ocasião, ficou-me muito claro como a percepção do indivíduo está condicionada à sua situação socioeconômica. Explico isso no exemplo que se segue. F.B. é pianista americano, recém-saído da faculdade de música, não tinha dinheiro sequer para se alimentar. Tendo recebido uma oferta de um amigo fazendeiro, aceitou trocar trabalho da fazenda
por casa e comida. Lá, pelo menos, tinham direito de praticar no piano da família algumas horas por dia. Após certo tempo, o FB interessou-se pela análise e começou o tratamento. Tendo-se passado um ano, aproximadamente, recebeu uma herança do pai, US$ 40.000 em dinheiro e um carro em bom estado, o que lhe permitiu mudar-se para Nova York, viver numa residência trilógica, comprar um piano próprio, dar aulas para se sustentar. Fundou um clube de músicos e gradualmente tornou-se mais ativo e mais contente, consciente, social e politicamente. Disse em uma sessão que a partir do momento em que recebeu a herança do pai, pôde libertar-se da dependência financeira que tinha do patrão e da vida na fazenda. A percepção de si mesmo e do mundo à sua volta mudou totalmente. Disse também que se corrompia e procurava inconscientemente tudo que percebia ao seu redor, os problemas do pessoal da fazenda, atitudes desonestas que adoravam, a maneira neurótica em que viviam, isto é, faziam um raciocínio de autotapiação e um pacto social, vez em quando envelhecer. Disse também que se corrompia e procurava inconscientizar tudo o que percebia ao seu redor, os problemas do pessoal da fazenda, atitudes desonestas que adotavam, a maneira neurótica em que viviam, isto é, faziam um raciocínio de autotapiação e um pacto social, pois enquanto dependesse deles financeiramente, era necessário não contrariá-los seriamente, pois temia ser despedido e se ver na rua sem teto e comida. A partir do momento em que se tornou independente financeiramente, possuidor do próprio dinheiro, sofreu uma grande mudança. Uma série enorme de percepções lhe afloraram a consciência. Viu o quanto pactuou com atitudes erradas dos donos da fazenda, portanto, negando-lhes afeto e ajuda, coisa que jamais faria se fosse livre economicamente. Não somente isso aconteceu, mas começou a perceber erros em si mesmo, na sociedade, na economia, na política, passando a trabalhar para a mudança de tudo isso. Se tivesse continuado na situação de dependência econômica em que estava, jamais teria essa transformação psicológica. Por tudo isso, dia a dia a humanidade tem menos condições de eleger seus líderes, pois mesmo se pudesse fazê-lo, já está tão alienada que mal perceberia a realidade dos fatos. Os poderosos transformaram o povo numa massa cega e desorientada. Outro aspecto muito importante, ligado à alienação em que o povo se encontra, é a lavagem cerebral a que ele é submetido desde que nasce. Por exemplo, a história que se ensina nas escolas não é a verdadeira. Isto é, os governantes e poderosos raramente aparecem como realmente foram, doentes e mal intencionados. A história foi sempre moldada por interesses do poder socioeconômico. No entanto, o povo é ensinado a admirar seus exploradores. Por outro lado, a verdadeira arte, ciência, os indivíduos de valor e genialidade mal foram conhecidos e pouco se sabe a respeito das enormes injustiças a que foram submetidos. As universidades ensinam as profissões que irão servir a esse mesmo poder econômico, por exemplo.
A maior parte dos estudantes universitários tem buscado A maior parte, então, dos estudantes universitários tem buscado a área de computação e de administração para se encaixar em empregos alienantes de multinacionais exploradoras ou em cargos burocráticos do governo. São outros grandes instrumentos de alienação: a televisão, o rádio, jornais, revistas e livros que, na maioria, noticiam as fantasias, a mentira, o supérfluo e, sem dúvida alguma, isso tudo planejado cuidadosamente por um grupo de especialistas em levar o povo a consumir, obedecer, a pensar. Sem dúvida alguma, isso tudo é planejado cuidadosamente por um grupo de especialistas em levar o povo a consumir, obedecer e pensar o que os donos do poder econômico querem. Os leitores percebem que não pode haver nenhum tratamento de psicoterapia que consiga suprir essas deformações sociais. É por isso que a trilogia analítica teve obrigatoriamente que entrar nessas questões sociais e econômicas, pois não podemos ter indivíduos equilibrados psiquicamente vivendo nessa espécie de sociedade. Então, nós vimos esse capítulo e vamos continuar na próxima aula vendo outros. Que a luz, a paz, a saúde e a cura nos envolva. Mantenha a coluna ereta, vamos flexionar as mãos, ver a luz dourada e vamos agora realizar a automassagem. A garganta, pescoço, as têmporas, os ouvidos, onde você toca, a luz dourada penetra. O chakra coronário, passe as mãos pelos cabelos, passe as mãos em volta de todo o pescoço, luz dourada, os ombros. Lave toda a parte externa do tórax e veja a luz dourada em cada ponto. As laterais do corpo, os quadris, os rins, os pulmões. Sinta essa luz intensa, brilhante, dourada, dourada como o sol, em toda parte, em toda a frente, nos braços, nas mãos, em toda parte. A luz dourada penetra seus corpos, vai lhes dar um alívio, vai limpar nosso sangue. Friccione mãos de luz, mãos que curam. Toque as coxas em cima, laterais, internas, externas, embaixo. Coloca a luz nos joelhos, facilitando seu caminhar. Vai descendo, massageia as pernas, os tornozelos, o dorso dos pés e a planta dos pés. Volta devagar. Sinta seu corpo todo dourado. Sinta que a luz dourada entra e purifica todo o seu sangue. Isso, agradeça. Agora, vamos nos sentir dentro de cápsulas douradas, intensas, brilhantes. Isso vai nos favorecer. Agradecemos imensamente a chance de poder estar realizando essas vivências e vamos fazer um pedido que vai se realizar.
Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixar a coluna bem ereta, os ombros soltos, rosto suave, mãos entrelaçadas, encostando-se os polegares. Fechemos os olhos. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Então, o assunto de hoje é: o poder establishment manipula a consciência do povo através do dinheiro. O dinheiro foi instituído pelos poderosos como a maneira mais fácil de controlar as riquezas da humanidade, quer sejam materiais ou não. O capital, entretanto, é muito importante e em si bom e necessário, mas a maneira como vem sendo usado é fonte de sofrimentos e exploração. A tal ponto chegou essa manipulação que, para o indivíduo ter contato com a realidade, ele precisa de dinheiro, ou seja, para se locomover, para comer, para se vestir, para morar, para ler, para estudar, para viajar, conhecer outros povos, para ouvir música, enfim, para tudo o dinheiro se faz necessário. O grau de consciência do indivíduo depende do grau de contato que ele tem com a realidade. Portanto, na nossa sociedade, pouco dinheiro significa pouco contato com a realidade, pouca consciência e muita alienação. Não é um fato conhecido que o povo está dia a dia uma massa mais alienada? O problema reside no fato de que o capital, bem como todas as riquezas da humanidade, estão sob controle de poucos do poder socioeconômico. Isso se dá tanto nos países capitalistas, onde alguns milionários têm todo o controle da economia, bem como no socialismo e no comunismo, onde o Estado é o único de todos os bens. O povo depende do governo ou de um grupo de capitalistas para ter contato com a realidade, como se eles fossem donos da vida. Os bens da humanidade, por direito de todos os seres humanos, jamais deveriam estar nas mãos de tão poucos, principalmente se considerarmos que esse bem, sendo provenientes da natureza, foram doados gratuitamente pelo Criador para todos os humanos, ou eles são fruto do trabalho do próprio povo, que produz muitas riquezas, mas sem nenhum direito de usufruir delas, sustentando somente os grupos de poder. Essa situação de desequilíbrio moral prevalece na humanidade desde que se tem conhecimento de sua história. Sempre os grupos mais invejosos, portanto mais doentes psiquicamente, acabaram por se apoderar da maior parte dos bens e do capital. Isso significa que esses grupos, que foram se sucedendo uns aos outros, adquiriram o poder sobre a vida e mesmo sobre o grau de consciência dos demais seres humanos. Então, vamos refletir bem sobre esse texto para darmos continuidade no nosso próximo encontro. Vamos também agora nos concentrar e pedir que a luz divina esteja se espalhando em todo o universo. Somos gratos também pelos nossos estudos. E agora vamos visualizar nas mãos a luz dourada e realizar a automassagem. Com capricho e atenção, começando no rosto e sentindo que nossas mãos
São mãos de luz, são mãos que curam. Lembre-se da luz dourada e vai passando as mãos com essa luz em cada parte do seu corpo. Reforce nos pontos frágeis. Seu corpo se dinamiza, se fortalece com a luz dourada e o poder de suas mãos. Lembre-se que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam e energizam todo o seu corpo, dentro e fora. Inspira, expira e agora, com as mãos no coração, mão direita primeiro, esquerda sobre ela, vamos nos visualizar dentro de múltiplas